Olá, bem-vindos a Cusco! Sim, estamos a mais ou menos 1h30 da capital do Peru, Lima, nosso 26º país. Yeah! E Cusco é uma cidade incrível, é a porta de entrada do principal ponto turístico aqui do Peru, que é Machu Picchu. Mas tem muita coisa para fazer por aqui, além de Machu Picchu. Essa cidade é tão incrível e tão rica que vai tirar o seu fôlego. Seja pela riqueza de arquitetura, de história, ou pela altitude, né? A gente está a 3.400 metros acima do nível do mar, galera. Então é realmente muito alto para quem é do Brasil. Então assim, ó, segurar a câmera aqui para vocês falar tudo isso junto, pular, já tira o fôlego, entendeu? E é muito importante a gente fazer o quê? A aclimatação. Mas a gente vai te contar mais sobre isso daqui a pouco. Então vem com a gente conhecer mais de Cusco agora. Vem! No nosso primeiro dia aqui em Cusco, nós vamos fazer um free walking tour. Se você é novo no canal e não sabe do que eu tô falando, se liga nesses cards aqui, ou aqui, agora eu não sei, onde a gente te mostra outros passeios que nós fizemos por cidades com o free walking tour. E aqui em Cusco é muito importante que o seu primeiro dia você use para fazer a aclimatação. Lembra que eu comentei no início? Por quê? Como a altitude é de 3.400 metros, eu já tô ficando sem ar só de falar aqui com você. Então é importante que você venha, passe um dia na cidade, acostume o seu organismo ao clima e à altitude. E também muito importante você tomar o famoso chá de coca, ou mate de coca, que a gente também vai te mostrar. E é uma delícia. Eu já tomei e tô ótimo. Galera, estamos começando o nosso dia aqui em Cusco. Estamos tomando o nosso desayuno, que é como ele chamou o café da manhã aqui. Então é importante no seu primeiro dia aqui você fazer uma aclimatação. E nada melhor para te ajudar na aclimatação do que o famoso mate de coca. Eles chamam chá de coca, mate de coca, enfim. Que são essas folhinhas da folha de coca. Você deve deixar, eu perguntei aqui pro nosso amigo como é que toma, né? Eu nunca tomei, vai ser a minha primeira vez. Deixar as folhinhas aqui em infusão, você pode adoçar ou não, e isso ajuda você não ter um mal de atitude. Vale dizer que não é alucinógeno, tá, galera? É só a folha da coca. Então é super importante você também consumir o chá de coca, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, pra não ter dor de cabeça, e outros probleminhas do mal de altitude. Ou sorote! Só para refrescar sua memória, e caso você não saiba, só para te dar essa informação, Free Walking Tour é um tipo de tour que existe em praticamente todas as cidades do mundo e em que, como o nome já diz, é free, é grátis, e você contribui ao fim do seu passeio com o valor que você achar que é justo, o valor que você achar que é válido. Recomenda-se trabalhar a partir de $10 para valorizar o trabalho do seu guia. Afinal, o seu guia vai gastar mais ou menos 2 horas contando para você tudo que a cidade em que você está tem a oferecer, todas as curiosidades, todas as novidades, vai te dar dicas boas. O importante, uma das coisas mais legais do Walking Tour é o quê? Pegar a dica de onde comer, onde sair, o que beber, o que fazer, tudo isso você descobre no Free Walking Tour. Então a gente vai começar o nosso Free Walking Tour aqui na Plaza de Armas, que é a praça principal de Cusco. Daqui a pouco vamos encontrar o nosso guia. A Amanda vai deixar detalhe aqui de onde a gente contratou o nosso Free Walking Tour e eu espero que você goste, que vai ser bem legal. Tem muita coisa legal aqui em Cusco. Hoy en día esta ciudad es conocida como la capital arqueológica de América, pero su nombre verdadero no era Cusco, eso es nombre español. El nombre verdadero era Cosco, así lo llamaban los incas, Cosco. Cusco. Cosco significa centro. ¿Por qué lo llamaban centro? Porque esta ciudad era la capital del Imperio Inca. Según la historia, cuando llegaron los españoles acá, encontraron calles, palacios, templos, pero la ciudad de Cusco tenía la forma de un puma. O sea, era pequeña, pero como forma de puma. ¿Y cómo era eso? Así era la ciudad. Era la forma del puma. E o nosso guia Frank nos deu uma aula sobre a civilização inca, sobre a descoberta de Cusco, sobre a invasão espanhola e sobre a história desse lugar. Y el último era este de acá, el palacio del rey más importante, Pachacútec.
¿Qué hizo ese rey? Machu Picchu. Pisa la ciudad de Cusco en Puma, el único rey que hizo el Imperio Inca. Vamos por aquí. Vamos. Que interessante. Olha o puma, gente. Ó, vou virar aí. Família. Parece um Chico. Parece nosso filhinho, né? Parece o Chico deitado. Muita história, cara. Sinistro. Tá chovendo, mas a gente vai na chuva mesmo, porque a gente vem preparados. Trouxemos nossas capinhas de chuva. E aí a gente conhece o lugar mesmo assim. E vai parar de chover, porque toda vez que tá chovendo eu falo que vai parar de chover, para de chover e fica lindo o tempo. Se liga só. De la Plaza Mayor del Cusco. Así era la plaza de los incas, era muy grande. Y su nombre real lo pones acá, Jaucaipata, la plaza sagrada. Esta plaza lo llamaban así porque el hombre andino hacía diferentes rituales al dios sol. Una de sus grandes fiestas era esta. Los incas lo llamaban como Inti Raymi. Inti es sol, Raymi es fiesta, Inti la Raymi. fiesta del sol. Donde cada 21 de junio, en medio de la plaza, sacrificaban a una llama negra. ¿Por qué negro? Cuando ustedes viajen, normalmente van a llegar a ver llama blanca o llama Sí, marrón, sí. color común. Pero al ver negro, el poblador te va a decir que tienes suerte, prosperidad. Porque el negro para los incas era raro, pero es buen augurio. Hoy en día Cusco vive una fusión, o sea, no es puro católico, es un sincretismo que viene. Somos creyentes en santos vírgenes, sí, pero también tiene respeto a la población de la Pachamama. Cada vez que quieras tomar agua, tienes que darle un pequeño chorrito a la tierra, Ah, porque eso se dice gracias, agradecer, porque gracias a ella tenemos comida, tenemos un hogar, Sí. por eso lo agradecemos. Es una fusión muy bonita. Sim. Galera, e a praça tá assim, cheia de barraquinhas, porque ontem teve a feirinha de Natal. Nos dias 22, 23 e 24 tem uma feirinha de Natal tradicional aqui na Praça de Armas. Mas... se chama? Ah, aquele nome eu não vou conseguir falar nunca, gente. Santoraticui. Santuranticui. Santuranticui. Depois eu boto o que significa aqui. Mas a gente chegou ontem já no finalzinho dela, mas deu pra ver um pouquinho. E agora a gente vai lá conhecer a primeira igreja aqui de Cusco. Bora! O nosso guia foi explicando que como o Peru foi colonizado pelos espanhóis, eles criaram igrejas em cima de lugares sagrados para os incas, demonstrando assim o seu poderio imperialista. Cusco possui 16 igrejas abertas à visitação. A entrada delas é paga, variando de 16 a 25 soles. Porém, se for na hora da missa, você não paga nada. E aqui na Plaza de Armas se construiu a primeira igreja católica do Peru, em 1534, a Iglesia del Triunfo, em homenagem à vitória do cristianismo sobre o Império Inca. Essa igreja abriga pinturas clássicas que misturam a história de incas e católicos. A Última Ceia, por exemplo, tem o Cristo comendo um pui, um animalzinho típico aqui da região. Patas y llamas ahí, ¿lo ves? Ah lá. Ah, que Los que están viendo allá, este negro Aham, se llama huacaya. Wakaia. Y el otro que es medio el del costado, ese es alpaca, suri. ¿Ya? Esa es una idea. Y la otra es la llama. Generalmente la llama es más grande. Y bueno, no, acá no hay llamas, solo hay alpaca. Huacaya y alpaca suri. Prácticamente una construcción que fue muy imponente para los incas, el templo más grande del imperio, que tenía oro, habían diamantes, plata en este lugar. Dentro de la Casa Blanca van a ver 4 templos incas, de las estrellas, el rayo, el arco iris y el agua, 4 originales templos. Cusco era una ciudad en forma de puma. Uhum. ¿Recuerdan puma? Sim. Entonces, ¿qué parte de puma era este lugar? La cabeça ou coração? No era la cabeza. O centro? No. Não sei. Si me dicen la respuesta, les doy un vaso de pisco sour. Ih, agora peraí, gente. Agora ficou interessante. Vamos ganhar pisco. Calma aí. Ajuda a gente aí. Que parte do puma que era? Quero entrar aí. Deixa eu entrar aí?
bacana, né? Pô, amor, tem que ir. Um monte de tempo Inca aí dentro. Eu quero entrar. Você acha que a gente deve entrar? Deixa aqui no comentário se a gente tem que entrar pra mostrar esses templos todos que estão dentro desse lugar aqui, ó. Muito lindo. 4 templos incas. Nem sei, do sol, da lua... Estrelas do arco-íris. Das estrelas e do arco-íris. Se você quer ver, então, deixa aqui no comentário. Están en Cusco, tienen que aprender quechua. 50% hablamos español, 50% quechua. Es un idioma muy hablado, pero unas cuantas palabras para que puedan entender. Ejemplo, cuando les dije acá hace frío, ¿qué se dice? Alalau. Alalau decimos. Otra idea es los animales. Cuando veas una alpaca, una llama, ¿qué normalmente dices? Qué bonito, qué hermoso. Y nosotros decimos añañao. Añañao, ah, muito bonitinho, añañao. Esa es una idea del quechua. Esto es hecho por los cusqueños, ¿ya? Y esto es hecho por incas. Sí. Bien, los incas es perfecto. Pero los cusqueños no, tiene barro. Cusqueño barro. Acá se le dice muro inca Uhum. y muro incapaz. Viu, né, gente? Muro incapaz, barro. Muro inca, sem nada. Irado. Nosso guia levou a gente para conhecer o Muro Inca, onde você pode imaginar algumas formas, inclusive a forma do puma. E ele contou uma história curiosa de que quem toca no testículo do puma volta sempre a Cusco e tem boa sorte pra vida. Então, a gente foi lá. Vai tocar lá, mano, no testículo. Leva o testículo. Tem que ter sorte, também vou. Vai lá, segura a bola do puma. É lenda ou não é? El tesoro del... Tá valendo a pena. Então, que ganhamos do nosso guia, uma lhaminha. Que fofinho. E o nosso passeio não acabou aqui. Depois de termos conhecido a história da cidade, seus templos e igrejas, agora a gente vai conhecer a parte mais jovem e boêmia de Cusco, o bairro de San Blas, com todos os seus bares, restaurantes e lojas de artesanato. Já aperta o sininho para não perder nada. E fica ligado que além do Walking Tour, tem muitos outros vídeos incríveis de Cusco vindo por aí.